Ora, a história que eu trouxe para contar hoje é uma história antiga. Mas antes de começar a história, não se esqueçam de pôr lá um gosto, lá embaixo na zona onde estão aquelas mãozinhas, não é? E subscrever o canal para terem notificações quando houver histórias novas. Ora, a história que eu tenho hoje para contar é uma história chinesa, da tradição chinesa, é a Carpa e o Dragão, e diz o seguinte, conta assim a história. Há muito, muito tempo, quando o mundo era jovem e não existiam ainda seres humanos, haviam animais, plantas, minerais, mas o ser humano ainda não existia. Havia um rio que serpenteava por toda a China, enorme, e era habitado por muitos animais marinhos, e entre eles havia uma família de carpas. As carpas eram muito alegres, brincalhonas, muito amigas umas das outras, gostavam muito de se divertir e andar de um lado para o outro no rio. E entre elas havia uma carpa um bocadinho diferente, uma carpa que questionava se haveria mais alguma coisa para além do rio, para além daquela água que eles nem viam como água, para aquele sítio onde eles estavam, não é? Como nós aqui no ar nos esquecemos de que existe o ar, estamos sempre rodeados dele e esquecemos, eles na água também nem percebiam que estavam na água. Eis que não, quando um dia, esta carpa era muito observadora, esta nossa amiga carpa, ela ficava, em vez de estar sempre a brincar e a saltitar e a acompanhar as suas amigas nas brincadeiras, ela gostava de ficar quietinha, observar o que se passava à sua volta, observar os seus pensamentos, observar o que sentia no seu coração. Gostava de uma carpa um bocadinho diferente, assim, hoje diríamos que era uma carpa se calhar filosófica, não sei. Então, assim, quando ela estava numa destas suas meditações, digamos assim, observações, ela olha para cima e vê assim uma mancha passar, assim uma sombra. E ela não vê só a sombra, não vê um ser mesmo, e ela pensa, será que há alguma coisa para além deste topo aqui do alto que eu vejo azul, será que o que é que existe lá? E a carpa, nessa noite, teve um sonho. E o sonho foi o seguinte, ela sonhou que havia, em certa zona do rio, uma cascata com um portal enorme, e se ela voasse, se ela conseguisse saltar tão alto que voasse pelo portal, ela transformava-se num dragão. E agora caiu-me aqui o microfone, espero que continue. Acontecem estas coisinhas. Como eu estava a dizer, ela teve esse sonho em que se imaginou, portanto, que estava a passar pelo portal e ia transformar-se num dragão. Um dragão alado, que era uma coisa que ela achava fabuloso nas histórias que lhe contavam, histórias antigas, dos dragões mágicos, os dragões celestes, que viviam com a corte celeste, a corte imperial celeste. Ora bem, no dia seguinte, ela, quando acordou, lembrou-se do sonho e resolveu falar com as suas amigas carpas e contar-lhes o sonho. A maior parte não ligou nenhuma, mas umas quantas amigas acharam interessante a ideia e quiseram alinhar com ela, até porque eram jovens e aventureiras, e então resolveram ver onde é que era a tal cascata e o tal portal, e começam uma viagem, portanto, em direção à origem do rio, portanto, à sua fonte, de onde ele saía, de onde ele brotava, porque a cascata ficava nessa direção da fonte. Bem,
O primeiro dia é muito alegre, brincalhão e muito simples e fácil. Os outros dias também, mas depois aos poucos começam a ficar um bocadinho mais complicados os dias. Começa a haver muitos obstáculos, muitas questões que eles têm que vencer. Às vezes aparecem uns demónios que lhes atiram paus e pedras, grandes troncos e pedregulhos, e que os impedem de avançar, e eles ficam presos em poças e assim têm muitas dificuldades e questões para vencer. E assim vão andando. Algumas carpas desistem pelo caminho e quando chegam à zona da cascata, que havia assim um grande lago onde batia as águas da cascata, estavam só 3 carpas, a nossa amiga carpa, sonhadora, e mais 2. E aí começa a dificuldade maior. Eles tinham que subir e ir pela cascata acima. Então, começam o treino. E vá de saltar, e vá de pular, e andavam naquilo todos os dias. Até que a certa altura as duas amigas ficaram, 2 delas ficaram fartas daquilo. Acharam que era impossível. Aquele portal tão alto, não havia como. E disseram, olha, nós temos muita pena, mas vamos te abandonar porque estamos muito cansados e não achamos que isto leva a lado nenhum. É inútil. Vamos embora. E assim foi. Elas foram embora e a nossa amiga carpa ficou sozinha. Acham que ela desistiu? Não desistiu. Ela continuou a pular, a saltar todos os dias, dava cada vez saltos maiores e ela já não estava aquela carpa que igual a quando tinha saído do rio lá atrás com as suas amigas onde ela vivia, na zona do rio onde ela vivia. Então, o que é que acontece? A certa altura, a nossa amiga carpa já se parecia mais com um dragão do que com uma carpa, embora ela não soubesse. Ela não tinha um espelho para se ver, embora estivesse na água, estava lá dentro. Então, foram passando os anos e passaram, e já tinham passado 100 anos. E a carpa continuava todos os dias no seu treino, todos os dias a treinar. Ela já não se importava nada com o objetivo, já não se importava nada com o chegar lá no alto. Ela simplesmente gostava daquele treino. Ela gostava de saltar e se desafiar todos os dias, se desafiava todos os dias, se desafiava. E nesse dia que acordou particularmente bem disposta, começou o seu treino e deu um salto tão alto, quando deu conta estava a passar pelo portal e nem quase tinha dado conta. Aí, nessa altura, como por magia, o seu corpo terminou de se transformar num dragão e ela continuou a voar pelos céus. A corte celestial, os deuses que sempre a tinham acompanhado, nessa altura, observaram e comentaram: eis uma que se venceu a si própria. E tão contente que ela estava, tão satisfeita de poder voar, que ela sempre tinha vivido noutro elemento, na água, que os deuses a transformaram num ser imortal, num dragão imortal, que viveu para sempre com eles. Dragão que ela já era, no fundo já tinha em si esse dragão. Só teve que, digamos, ir nessa direção e nunca hesitar e saber que era isso era tudo para ela. E lá ficou a habitar, ainda hoje. O dragão está numa enorme constelação no céu, que nós podemos ver, entre os deuses imortais. E esta é mais uma história que fala de imortalidade. Até breve.